Boa noite a todos. Queria agradecer a cada uma das pessoas aqui presentes pelo obséquio da presença. Queria também agradecer à professora Yolanda Glória pelo convite, que me proporciona a honra e o privilégio de estar compondo essa mesa com meu querido professor, Carlos Arthur, e de voltar mais uma vez aqui à PUC. É um lugar onde eu realmente me sinto em casa e posso realmente me sentir acolhido. Eu agradeço muito. Para mim é muito bom estar aqui, sobretudo muito bom estar nesta mesa. Eu tomo a liberdade de começar com uma epígrafe de Fernando Pessoa. Não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral, tirem daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas das ciências, meu Deus, das ciências das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso, sou doido, com todo o direito de sê-lo. Com todo o direito de sê-lo, ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus. Fim de citação. O texto que eu preparei para vocês hoje pretende-se uma homenagem ao mestre Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Ele retoma um texto publicado originalmente no número 13 dos Cadernos PUC, número dedicado à filosofia. É um trabalho notável sob muitos aspectos, alguns dos quais tomo a liberdade de mencionar. Em primeiro lugar, pelo título, que discretamente remete aos poemas de Álvaro de Campos, de 1923 e 1926, Lisboa Revisitada, de um deles eu extraí esse epígrafe, nos quais o poeta Fernando Pessoa, na vestimenta do pseudonímico Álvaro de Campos, revisita a sua amada Lisboa. Pois bem, o nosso mineiro de Itabirito, que nem por isso é conterrâneo de Carlos Drummond de Andrade, também dá largas à sua paixão recôndita pela literatura e pela poesia, revisitando para nós, simples modernos, árida paragem da Querela dos Universais. O texto de Carlos Arthur se chama Querela dos Universais Revisitada. Outro aspecto digno de menção, o veículo editorial. Os Cadernos PUC formaram uma série coletânea de números publicados avulsamente pela PUC de São Paulo, abrangendo diversas áreas do conhecimento, reunindo trabalhos originais de autoria de professores, pesquisadores, alunos e colaboradores não pertencentes aos quadros da universidade, mas a ela vinculados por algum tipo de intercâmbio. O número especial dedicado à filosofia pertence, portanto, ao período inicial da série dos Cadernos PUC, que se encontrava ainda em vias de consolidação. E, no entanto, basta lançar um olhar para a apresentação deste número, que é o número 13, para perceber a amplitude de seus horizontes e a ambição de seus objetivos. Como justificativa para uma coletânea de artigos que fez opção pela dispersão, em detrimento da unidade temática, a apresentação argumenta tê-lo feito para atender à diversidade da pesquisa dos professores do Departamento de Filosofia e seus colaboradores, mas também em virtude de uma exigência do exercício contemporâneo da filosofia. Cito: ao se procurar na filosofia atual um foco de preocupações, observa-se a sua tendência à desterritorialização. A reflexão envolve domínios tão diversos que vale mesmo perguntar se existe sempre a delimitação do que se denomina convencionalmente a filosofia. Entretanto, a filosofia existe, alvo de interesse ou descaso, vulto histórico do pensar, pulsão de linguagem, afirmação do pensamento.
Um conjunto de textos como estes identifica-se pelo que manifesta da atenção a questões que encontram a sua realidade na incessante metamorfose da reflexão e na pluralidade do saber. Fim de citação. Jogo de superfícies, perspectivas da profundidade, estes textos, então, indicavam, aspas, a proliferação do sentido, o tangenciamento de um objeto impossível de fixação, a filosofia como acontecimento. Fim de citação. Fez uma apresentação já bastante ousada. Acredito que alguns de nós terão suspeitado, como eu sempre o fiz desde a primeira leitura, que, a despeito da reserva do anonimato, a apresentação não é assinada. A autoria desta apresentação, a julgar pela elegância do estilo e pela excelência do pensamento, cabe à professora Salma Thanos Muchail. Não sei se vocês confirmam ou não, Carlos Artur. Então, não é do céu? Eu acho que não. Eu acho que é da Salma, mas enfim. De todo modo, foi neste número inicial dos cadernos PUC, e não numa publicação erudita especializada, que Carlos Artur Ribeiro do Nascimento publicou um dos mais notáveis trabalhos de sua lavra, uma de suas mais importantes contribuições científicas para o estudo da historiografia da filosofia medieval. O ensaio de Carlos Artur reconstitui com notável clareza e completude a doutrina dos universais e da predicação do ser em Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, João Duns Escoto e Guilherme de Ockham, marcando as modalizações específicas que essa doutrina exibe em cada um desses pensadores, numa relação elegante, fiel ao modo de enunciação original, mas despojada da prolixidade retórica, estilística e léxica da escolástica medieval. Penso que este trabalho de Carlos Artur reflete as bases do que viria a se constituir em nosso país, em grande medida por obra deste senhor, uma linha de pesquisa sobre filosofia medieval que hoje floresce e conquista com inteira justiça o reconhecimento por especialistas em grande parte do mundo. Neste texto prodigioso, Carlos Artur apresenta e desenvolve, no horizonte da doutrina dos universais, questões de epistemologia, ontologia, lógica, teoria da linguagem e da significação, assim como problemas concernentes aos diferentes usos da linguagem. Para mim e para muitos outros, este texto contém a melhor e mais preciosa, a mais exaustiva lição sobre a doutrina dos universais na Idade Média que pudemos receber. Uma generosa dádiva, um primor de erudição e competência, de que eu não conheço até hoje nenhum similar. E um texto de tamanha densidade, rigor e completude encontra-se inserido, com todo despojamento e simplicidade, justamente numa linha de publicação que então se iniciava, como disse anteriormente, bem ao gênero e ao gosto de Carlos Artur, como vocês viram hoje. Um outro estranho aspecto que nunca cansei de admirar. O que deu ensejo a esse trabalho foi um inusitado encontro de Carlos Artur, não com outro medievalista de sua têmpera e estirpe, mas com um filósofo contemporâneo, um dos representantes da escola de Frankfurt, a saber, Herbert Marcuse. Não me recordo mais precisamente do ano, mas acredito que tenha sido em 1977, e aproveito para te perguntar, quando tive conhecimento de um curso de História da Filosofia, ministrado no Departamento de Filosofia da PUC de São Paulo por Carlos Artur Ribeiro do Nascimento, cujo tema principal consistia, pasmem, numa discussão com Marcuse, em particular, a propósito do livro O Homem Unidimensional, ou Ideologia da Sociedade Industrial, como a tradução em português. Fato surpreendente, se considerarmos que desde 1972, ano no qual iniciei a graduação em Filosofia na PUC de São Paulo, só havia assistido a cursos de Carlos Artur sobre filosofia medieval, particularmente Tomás de Aquino, com a única exceção parcial de que num desses cursos ele abriu um excurso sobre a origem do Estado moderno, que tratou de Maquiavel, a partir das análises do filósofo político florentino por Claude Lefort, num trabalho magnífico sobre filosofia política que vinha de ser publicado na França.
Mas o que despertou o espanto filosófico de Carlos Arthur na ideologia da sociedade industrial de Marcuse foi a passagem em que o filósofo alemão escreve, aspas, longe de ser apenas uma questão abstrata de epistemologia ou uma questão pseudo-concreta de linguagem e de seu uso, a questão do Estatuto dos Universais está no próprio centro do pensamento filosófico. Isso porque o tratamento dos universais revela a posição de uma filosofia na cultura intelectual, a sua função histórica. Eu cito esta citação do Marcuse, mas, na verdade, essa citação foi feita pelo Carlos Arthur na revisitação da Querela dos Universais. A pergunta guia de Carlos Arthur é, então, como a doutrina dos universais, dos pensadores medievais mais reconhecidos pela tradição, revela a posição de suas filosofias na cultura intelectual e, ao fazê-lo, revelam também a função histórica dessas filosofias. É então que Carlos Arthur reconstitui, com extraordinária precisão e clareza, o tratamento dado por Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, João dos Escoto e Guilherme de Ockham ao problema dos universais, a partir das questões formuladas e não respondidas por Porfírio no início de sua introdução ao Tratado das Categorias de Aristóteles, numa obra a qual Porfírio dá o nome de Isagoge, justamente introdução, traduzida para o latim tanto por Mário Vitorino quanto por Boécio, de acordo com aquilo que nos informa Carlos Arthur. Reconstituindo as vicissitudes históricas da recepção desta obra pelos pensadores do medievo, contextualizando historicamente a ambiência cultural e as fontes filológicas de que dispunham tais pensadores, em sua elaboração do legado aristotélico das categorias, Carlos Arthur nos apresenta tanto o diferencial entre as respectivas recepções da doutrina aristotélica, quanto aquilo no qual convergem. Na conclusão do trabalho, Carlos Arthur abre espaço para um diálogo com a passagem em Marcuse, que despertou a sua atenção, e permite-se então fazer algumas indicações que considera relevantes. A primeira delas é, segundo ele, de caráter psicológico. Por um lado, teríamos Abelardo e Ockham como autores que se apresentam em suas respectivas individualidades, falando a maior parte das vezes em primeira pessoa, o que Carlos Arthur relaciona, então, com as suas teorias do universal como existindo apenas enquanto um dado mental e acentuam a individualidade de todo existente. Por outro lado, o tipo de personalidade de Tomás de Aquino e Duns Scoto parece ser daqueles que não querem colocar a si mesmos em primeiro plano, são antes típicos representantes do coletivo das universidades e como que desaparecem por detrás dos próprios escritos, evitando colocar-se no primeiro plano. Esta diferenciação e paralelismo psicológico encontra, então, o seu correspondente no plano social e histórico-político. Cito Carlos Arthur. Globalmente, a sociedade medieval tendia a ser realista, a ver além do indivíduo, algo em que este estava incluso de algum modo, algo que seria expresso pelo conceito e pelo termo universais. Ser nominalista, negar a realidade dos universais, era já se colocar na posição de marginalidade nesse contexto. E tanto Abelardo como Ockham vieram a ter problemas com a ortodoxia. Carlos Arthur segue adiante e acrescenta que esta relação entre a posição relativa à doutrina das categorias e da existência dos universais tem reflexo também na posição da respectiva filosofia em relação ao sagrado e ao profano, pois na medida em que um pensador medieval tenta absorver o Estado na Igreja, a filosofia na teologia e a natureza na graça, ele tende também para o realismo dos universais. Inversamente, aqueles que primam pela distinção entre esses elementos inclinam-se para a negação nominalista da realidade dos universais. Mas o final do ensaio de Carlos Arthur conserva a parte mais substantiva do seu diálogo com Marcuse. Cito agora Carlos Arthur. Finalmente, não deixa de ser curioso observar que o nominalismo, posição não conformista na Idade Média, seria hoje em dia, sob a forma da filosofia analítica, apenas expressão daquilo que a sociedade tecnocrática nos compele a ser, indivíduos isolados,
eles próprios dissolvidos em feixes de funções. O que Marcuse chama de uma análise do contexto experimental não mutilado levaria a reconhecer que a desarmonia entre as necessidades individuais e sociais e a falta de instituições representativas nas quais os indivíduos trabalhem para si e tenham voz ativa, levam à realidade dos universais como a nação, o partido, a constituição, a corporação, a igreja. Uma realidade que não é idêntica a qualquer entidade identificável, indivíduo, grupo ou instituição. Tais universais expressam vários graus e modos de reificação. Sua independência, conquanto real, é espúria pelo fato de ser a de poderes particulares que organizam o todo da sociedade. Uma retradução que dissolvesse a substância espúria do universal ainda constitui um desiderato, mas é um desiderato político. Fim de citação. Ao encerrar seu ensaio com esta relativamente longa citação de Marcuse, Carlos Arthur nos convida a pensar nessa tarefa, tanto filosófica quanto política, de crítica e de denúncia do contexto social mutilado, de dissolução do universal espúrio, e com isso resgata o que estava em jogo na pergunta de Marcuse e em sua própria preocupação, a saber, a sua preocupação enquanto historiador da filosofia medieval. Qual é a função histórica desta filosofia na cultura intelectual? Tendo isso em vista, nesta singela homenagem, eu gostaria muito modestamente de sugerir aqui ao meu querido professor Carlos Arthur uma pista de reflexão, uma ocasião para continuar as nossas conversas. Talvez não fosse de todo destituída de interesse, essa formulação é da sua palavra, né? De todo destituída de interesse. Permitam-me aqui repetir a peculiar forma de expressão de Carlos Arthur, a lembrança de que Herbert Marcuse foi aluno de Martin Heidegger e fazia parte do pequeno e genial grupo de estudantes que, como Hannah Arendt, Hans Jonas, Günther Anders e Karl Löwit, seguia com entusiasmo os cursos de Heidegger em Friburgo e Marburgo. Nesse contexto, cabe então prosseguir recordando que a tese de habilitação de Martin Heidegger, iniciada em 1915 e publicada pela primeira vez em 1916, intitula-se A Doutrina das Categorias e da Significação em Duns Scoto. Este trabalho de Heidegger, dedicado à interpretação da doutrina das categorias e da significação na obra de Duns Scoto, mereceu relativamente pouca atenção até hoje por parte dos especialistas na filosofia de Heidegger. E, no entanto, trata-se de um escrito que nada tem de marginal em relação ao que há de essencial no pensamento de Heidegger. Com efeito, o problema das categorias e da predicação constitui para Heidegger a porta de entrada para a compreensão da necessidade de retomar a pergunta pelo ser e pelo sentido do ser, com a qual tem início a tradição filosófica ocidental. É o que encontramos explicitamente colocado já na abertura de Ser e Tempo, cujo epígrafe retoma a seguinte passagem do Sofista de Platão. Cito: pois é manifesto que estáis de há muito familiarizado com o que pretendeis propriamente significar, empregando a expressão ente, que outrora acreditávamos certamente entender, mas que agora nos deixa perplexos. Fim de citação. A partir daí, prossegue Heidegger, temos hoje uma resposta à pergunta sobre o que pretendemos significar propriamente com a palavra ente? De modo algum. Assim, é preciso, pois, refazer a pergunta pelo sentido do ser. Fim de citação. É muito provável que Marcuse tenha recebido a diretriz para sua pergunta a respeito da função histórica das filosofias em seu pertencimento à tradição de uma cultura intelectual desta proveniência heideggeriana inconfessada. Com efeito, a preocupação matricial de Heidegger era com o destino da pergunta pelo sentido do ser em nossa cultura, e isto o levou ao exame aprofundado da doutrina das categorias e da significação em Duns Scoto, pois Heidegger entendia que aí se encontrava, em boa medida, o núcleo de problemas filosóficos fundamentais com os quais nos defrontamos até hoje.
Por que razão escolheu Heidegger Duns Scoto para dar início às suas investigações no âmbito da lógica e da especulação medieval? Cito Martins. Na verdade, aspas, quando o filósofo terminava sua tese de doutoramento sobre a doutrina do juízo no psicologismo em 1913, o seu orientador, Arthur Schneider, professor titular da cadeira de filosofia cristã, incentivava-o a efetuar uma investigação aprofundada da lógica medieval, de forma a que o trabalho sobre os problemas lógicos e sobre a teoria do conhecimento lhe fornecessem as bases que lhe permitissem chegar ao domínio total do ser. Mantendo esta linha de reflexão, no semestre de verão de 1916, em Friburgo, Heidegger dá um seminário juntamente com Engelbert Krebs sobre a lógica de Aristóteles. Na verdade, Heidegger tinha consagrado em 1912 um artigo dedicado às investigações recentes sobre a lógica, apoiando-se para isso nos estudos modernos sobre lógica, na obra de Emil Lask, bem como na obra de Lotze. É precisamente na obra deste último que Heidegger recupera elementos significativos a respeito da lógica de Duns Scoto que o orientam na procura por uma lógica pura, eine reine Logik, que concorre paralelamente com a obra de Husserl. Fim de citação. Ora, a lógica estava intimamente associada para o jovem Heidegger a uma teoria geral da significação, que conectava a doutrina das categorias de Duns Scoto com a hipótese de uma gramática a priori, tal como pensada por Husserl. É esta relação que diz respeito a um sistema de significações, ao estatuto epistemológico das categorias, à natureza e aos usos da linguagem, tal como Heidegger a compreende a partir de Duns Scoto, que marcará os destinos do pensamento sobre o ente ao longo da história posterior da filosofia. A esse respeito, lemos novamente em Martins. O que mais importava a Heidegger era a teoria da significação vinculada à ideia de uma gramática a priori que ele julga encontrar justamente na obra de Duns Scoto. Fim de citação. Tratava-se, então, para Heidegger, do sistema das significações e da relação que articula palavras e objetos intencionais. Intencionais aqui no sentido que Ricardo Latour descreveu há pouco. Então, que articula palavras e objetos intencionais, a partir da qual Duns Scoto constrói as formas de significação lógica e intencional de univocação, equivocação e analogia. É precisamente essa constructio que permite a organização dos modos de significação, dos modos de intelecção e dos modos de ser, tal como Carlos Latour nos apresentou hoje aqui na conferência dele. Ora, o próprio Heidegger formula exatamente essa interpretação em sua tese de habilitação sobre a doutrina das categorias e da significação em Duns Scoto. Cito Heidegger. No presente, Husserl conferiu novamente honra à ideia de uma gramática pura. Ele mostrou que existem leis a priori da significação que prescindem da validade objetiva das significações. As leis do complexo de significação, complexo que exige a mera unidade do sentido, a partir da qual as formas a priorísticas reúnem numa determinada significação as significações de diferentes categorias. Ao invés de produzirem um caótico nonsense, a gramática moderna acredita ter de edificar-se exclusivamente sobre a psicologia e outras ciências empíricas. Face a isso, desperta para nós aqui o insight de que a antiga ideia de uma especial gramática a priori universal recebe um fundamento inquestionável graças à nossa demonstração de leis a priori determinantes de toda significação e, em todo caso, uma ilimitada esfera de validade. Em suas ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, Husserl indicou, então, para o âmbito da significação, a sua posição no conjunto das tarefas fenomenológicas e, com isso, ao mesmo tempo, também colocou sob uma nova luz a significação teórica da gramática a priori. Fim da citação de Heidegger.
Mas não era apenas a recepção de Duns Scoto que interessava Heidegger em 1916. Era também, e talvez fundamentalmente, uma confrontação entre Duns Scoto e Tomás de Aquino, confrontação que servia a Heidegger como caminho para uma reflexão sobre a lógica, a dicção do ser e a significação. Por meio deste estudo de escolástica medieval, Heidegger procurava reconstituir precisamente a estrutura do pensamento de uma época, de um período fundamental da história do Ocidente, portanto, de uma época decisiva na história da verdade do ser. Pretendo conectar aqui diretamente a esta percepção e fazendo com plena consciência da necessidade de várias mediações que não apresento para poupar o tempo e para não cansar a paciência de vocês, pretendo conectar, então, esta percepção com uma passagem da Carta sobre o Humanismo, em que Heidegger trata da possibilidade de superação da alienação, até mesmo da possibilidade de um produtivo diálogo com Marx, a partir da retomada da preocupação com a pergunta pelo sentido do ser. Pergunta que não pode ser reformulada no presente, segundo Heidegger, sem a passagem inevitável pela estrutura do pensamento medieval. Com efeito, Heidegger tinha plena consciência de que a diferença ontológica já havia sido discutida pelos pensadores árabes medievais, em especial Al-Kindi, Al-Farabi e Avicena, e mais tarde retomada por Tomás de Aquino e Duns Scoto. Vale recordar também que a passagem extraída do livro de Marcuse a respeito de alienação e reificação, citada por Carlos Arthur, de sociedade tecnocrática que nos compele a ser indivíduos isolados, dissolvidos em feixe de funções, ecoa ela também a filosofia heideggeriana da técnica, outra referência inconfessada de Marcuse, que, no entanto, é compreensível justamente pelas circunstâncias e avatares de natureza histórica, social, política e ideológica que cercam o pensamento de Heidegger em seu funesto envolvimento com o nacionalsocialismo. Não é por acaso, então, ter cabido a um outro pensador, ele também obstinado com a superação de Heidegger, a saber, Giorgio Agamben, refazer o caminho de Heidegger com o propósito de prosseguir a partir do ponto em que Heidegger teve de deter-se e retomar em nossos dias toda a complexidade envolvida na teoria aristotélica da predicação, para fazer da reflexão embebida nela a mais profunda camada de compreensão do presente, dos problemas fundamentais com os quais nos defrontamos nos domínios da ontologia, da lógica, da linguagem, da ética, do direito e da política. Para Agamben, até mesmo a estrutura do estado de exceção, desta guerra civil legal que caracteriza a política de nossos dias, torna-se compreensível em sua paradoxia visceral a partir de sua derivação da doutrina aristotélica da predicação. Para esclarecer este ponto, convém lembrar um pouco do que lemos em Aristóteles. Temos conhecimento das coisas particulares só quando conhecemos a sua essência necessária. E com todas as coisas ocorre o mesmo que ocorre com o bem. Se o que é bem por essência não é bem, então nem o que existe por essência existe, e o que é uno por essência não é uno, e assim com todas as coisas. Vocês reconhecem aqui a passagem de Aristóteles, claro, né? A pergunta pelo elemento no qual repousa a estabilidade do ser, desde sempre e para sempre, isto é, a pergunta pela estrutura substancial do ser, é isto que é o fundamento do saber e da ciência. Este pode ser diretamente intuído pelo intelecto, quando é a essência necessária das coisas que não têm a sua causa fora delas mesmas. Neste caso, constitui o domínio dos princípios primeiros, que são fundamentos da demonstração, ou, no caso da essência necessária das coisas, que tem a sua causa fora delas mesmas, pode ser exibida ou demonstrada por uma cadeia consistente de raciocínio. Este é, então, o objeto da definição e do conhecimento científico. Cito mais uma vez a metafísica, aquilo que há muito tempo vimos procurando e ainda procuramos, aquilo que sempre será um problema para nós. O que é o ser significa isto, o que é a substância. Fim de citação. Para Agamben, como sabemos, há um dispositivo ontológico na teoria aristotélica da predicação,
por meio do qual opera-se a divisão e a separação do ser em substância primeira e substância segunda, substância e atributos, atributos e modos. Agamben reconhece que, desde Tomás de Aquino, a substância segunda é entendida como universal ou espécie, sendo identificada em seus vários sentidos como quidditas ou quididade. O referido dispositivo ontológico funciona, segundo Agamben, como um, aspas, mecanismo arcaico. Na divisão que por ele se realiza, uma parte é rechaçada, excluída, expelida para trás e impelida para o fundo, como origem, para depois ser rearticulada e incluída como fundamento na outra. Esta paradoxal exclusão includente separa a essência de sua realização no existente, a vida de sua forma, de modo a fazer perdurar esta mesma estrutura opositiva sob diferentes sintagmas. Essência primeira, essência segunda, quod est, quid est, anitas, quidditas, ato, potência, essência, existência, substância, atributo e modo, sujeito, predicado, mundo, linguagem, vivente, falante, zoé, bios, vida nua, vida politicamente qualificada. Decisivo é, em todos esses sintagmas, que tanto o ser como a vida serão interrogados ao longo da história da filosofia ocidental na e pelas cisões e participações que os escandem. Desse modo, no plano da ontologia, assim como na predicação, opera a mesma clivagem que incide no campo religioso da exceptio, separando, pela via da sacralização, a vida dos homines sacer, excluindo-a do direito divino e humano. Esta divisão opositiva é estruturalmente a mesma que exclui a zoé, a vida natural, da esfera da vida ética e politicamente qualificada, bios, e ao fazê-lo transfigura em mera vida, em vida nua, a genuína prestação política do poder soberano. Novamente aqui repete-se a exclusão includente. Uma das partes só se mantém por referência ineludível a um fundo originário produzido pela separação. Assim como o indizível, o real, é banido para fora do campo de possibilidade da enunciação, logos, que, no entanto, só se institui por referência a esse indizível presente por exclusão. A vida nua é o que se mantém vinculado ao poder soberano justamente por sua exclusão da vida jurídico-politicamente qualificada do cidadão. Não admira, pois, que o pensamento jurídico-político de Agamben se articule a partir de uma ontologia e de uma lógica modal, cujo modelo ele pretende reconstruir também em diálogo com a tradição da história da filosofia. Daí o seu retorno a Aristóteles e à filosofia medieval, também nas suas vertentes árabe e judaica, pois Agamben nota a mudança do a priori histórico da filosofia aristotélica nos pensadores neoplatônicos e medievais. A esse conjunto de sugestões, eu fui levado pela leitura recente daquele ensaio de Carlos Arthur que revisita a querela dos universais na Idade Média. Para mim, é como se ele, com aquela modéstia e simplicidade característica dos que são verdadeiramente sábios e seguros de seu mistério, revisitasse a sua querida Lisboa, a pátria espiritual da filosofia medieval, e mostrasse por meio dessa revisitação como os nossos arroubos de modernidade, com ruptura com o antigo e limiar de novos tempos, de ineditismo e recomeço, talvez não resista a um exame crítico mais demorado. Muito obrigado.